aqui referentes à nossa condição diante do pecado, principalmente do povo de Israel, mas essa afirmação por si só, ela é suficiente, é poderosa e nos traz a compreensão do que nós precisamos nessa noite. A versão internacional, a nova versão internacional, a NVI, ela diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então nós temos uma versão dizendo que carecemos, né? O pecado nos levou a carecer da glória de Deus, e na outra versão nós estamos em um estado de destituição da glória de Deus. O que isso significa? Se a gente pegar o significado da palavra carecer, carecer é um verbo, né? Ele é um verbo transitivo indireto, que significa não ter, não possuir, estar falto de. Por exemplo, carece do talento necessário ao cargo. Ou também no transitivo indireto ele pode significar ter necessidade de, precisar de, né? Então, na palavra carecer nós vemos a necessidade, né, por não possuirmos algo, nesse caso a glória de Deus. E na palavra destituído é um estado, né? Estamos destituídos, significa aquele do qual se destitui, estar demitido, carente, pobre, separado. Então tanto uma versão quanto a outra nos apresentam uma triste condição, uma realidade de todo ser humano. Estamos na nossa condição humana, carnal, pela qual nascemos, destituídos da glória de Deus, carentes da glória de Deus. A glória de Deus não está sobre nós. E o que podemos definir como essa palavra glória? É uma palavra que é frequentemente definida como honra, orgulho, magnificência, brilho, esplendor, prestígio. Uma das definições mais próximas diz que a glória seria uma grande alegria, uma satisfação. E aqui eu queria que você se adetesse nessa definição. Ela traz a essência do que nós cremos que este texto está se referindo, de Romanos 3:23. É uma plena satisfação. Aquilo que nós perdemos por causa do pecado e que era oferecido por Deus a nós, uma plena satisfação. E olha, irmãos, o que isso vai nos levar a compreender? Nessa noite, pode mudar as nossas vidas. Se você compreender que o pecado te fez perder uma plena satisfação que era obtida através de Deus na sua vida, a sua relação com o pecado será diferente a partir de hoje. A forma como você enxerga os prazeres da carne, as tentações, se torna muito diferente à medida que você compreende o que está sendo tirado de você pelo pecado, o que o pecado provocou e continua provocando nas nossas vidas. Agora, nós podemos ainda associar a glória com a própria presença de Deus, não é? Então nós temos um texto aqui de 2 Crônicas, no capítulo 5, do versículo 11 a 14, que diz assim: quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes estavam presentes, se santificaram, sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas, que eram cantores, isso é Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas.
E quando uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Olha só que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. A presença de Deus trouxe a manifestação da sua glória. Então é importante nós observarmos isso, porque quando associamos a presença de Deus à glória, nós não conseguimos ter o significado da palavra glória na sua essência. Nós podemos dizer que a presença de Deus traz como consequência a sua glória. Onde há a presença de Deus, a sua glória vai se manifestar. Mas qual é a definição de glória mesmo? Que nós vimos ali, uma plena satisfação. Estar cheio da presença de Deus vai trazer a você uma plena satisfação, que nada, coisa alguma, nem ninguém pode te oferecer. E o que esses homens experimentaram aqui foi uma busca intensamente, dedicadamente, consagradamente. Eles buscaram a Deus em adoração, em louvor, em honra, de maneira tal que a presença dele se manifestou e consequentemente a sua glória sobre aquele lugar. Por isso que nós entendemos, irmãos, que cantar e louvar ao Senhor não é apenas escolher músicas, tocar os instrumentos e nos alegrarmos, e é algo poderoso, é algo que ao ministrarmos de maneira correta, com revelação, traz não apenas a experiência da presença de Deus, como a sua glória passa a tomar as nossas vidas, uma plena satisfação passa a encher a cada um de nós. Agora, a nossa questão é, quando Deus nos criou, nós éramos coroados de glória. A glória era para nós como uma coroa. Se você abrir comigo a sua Bíblia agora, no livro de Salmos, capítulo 8, os versos 4 e 5. Salmos 8, nos versos 4 e 5, diz o seguinte: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Quando nós somos criados pelo Senhor, quando Ele, ao estabelecer a terra, os animais, os seres vivos, quando chegou a vez do homem, o Senhor disse que o faria à sua imagem, conforme a sua semelhança, daria a ele domínio, autoridade. E não apenas, irmãos, glória aqui está representada pelo poder, mas está representada, volto a dizer, por uma plena satisfação em que vivíamos na presença de Deus e no propósito de Deus. Quando estávamos ali naquele momento, ao sermos criados, não apenas a imagem que tínhamos de Deus, a autoridade que tínhamos de Deus, o poder confiado a nós,
mas uma plena satisfação por causa da presença de Deus, por causa do propósito de Deus que estava sendo cumprido nas nossas vidas, era a nossa coroa. Nós estávamos enriquecidos disso, mas o pecado nos destituiu desse estado. Ele nos literalmente mandou para fora, né? Tipo Big Brother quando é eliminado, né? Sai da casa, saímos para fora do jardim, acabou. Nossa fama, nossa honra, nossa riqueza, né? Com a mão na frente e outra atrás, né? Acho que nem comida eles puderam levar, né? Pensa só, ia ter que achar agora, por onde quer que fossem. O pecado nos destituiu, nos demitiu, nos afastou, nos separou da glória de Deus. E essa é a condição de todos nós ao nascermos. Nós não pecamos e após o pecado somos inseridos nessa situação. Ao nascermos, a nossa condição ao virmos, ao existirmos, por causa de Adão, né? Estamos inseridos lá. Quando o texto diz, porque todos pecaram, não está dizendo que foi o pecado cometido por cada um, porque em Adão, todos nós estávamos lá, éramos uma parte do ser dele, e fomos sendo depois, né, reproduzidos, chegamos a essa quantidade de praticamente 7 bilhões, né, de homens vivos hoje no planeta Terra, mas todos nós temos a semente de Adão. Essa semente é o pecado que nos destituiu da glória de Deus, está nela, e como consequência disso nós pecamos, nós continuamos a pecar, e isso cada vez mais nos afasta da glória de Deus. Agora, quando esse homem saiu do jardim, nessa condição, destituído da glória de Deus, o que ele encontrou no mundo, nas coisas que o inimigo produziu, através do pecado, aparentemente se tornaram paliativos para preencher um espaço vazio. Quando nós olhamos para as coisas desse mundo, até mesmo para as legítimas, irmãos, como comida, como bebida, tudo que nos dá prazer, tudo que nos aparentemente, temporariamente nos gera alguma satisfação, é a nossa busca por algo que nos foi tirado, por algo que perdemos. Para um pouquinho para refletir, aonde você tem gasto as suas energias, aonde você tem gasto o seu tempo, aonde você tem investido o seu fôlego de vida, se não para a busca de coisas que vão te dar alguma satisfação, algum senso de felicidade, de alegria, de realização. Mas qual o problema? Nada disso é suficiente sem Deus. Nada disso é suficiente sem Deus. Eu estou dizendo nem mesmo de coisas pecaminosas. Quanto mais as pecaminosas, quanto mais aquilo que nós sabemos que é pecado, mas porque a nossa carne deseja, ela nos engana e diz, vai te dar prazer, faça isso, vai ser bom. Você sabe que não é bom, você sabe que é temporário, você sabe que vai acabar, seja o prazer sexual, seja algum tipo de substância, que quer que seja, irmãos, que o mundo pode nos oferecer para proporcionar prazer, não é bom, vai ser temporário, vai ser rápido, e a sua consequência vai ser muito ruim. Sempre haverá consequência. O pecado
ele está determinado a trazer a morte como consequência, todas as vezes, mesmo você sendo um cristão, mesmo você tendo nascido de novo, mesmo você estando sobre a graça de Deus, o pecado vai trazer uma medida de morte sobre a sua vida, todas as vezes, vai te afastar da glória de Deus, todas as vezes. Agora, quando nós compreendemos que as coisas deste mundo vão ser boas à medida que fizermos para a glória de Deus, então não há problema algum, né? Quando Paulo fala em 1 Coríntios 10, ele fala o seguinte, no versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ele está dizendo, olha, se você compreender o valor da glória de Deus na sua vida, o que ela pode te proporcionar, a satisfação que ela pode te dar, tudo o que você fizer vai te trazer uma satisfação plena e não apenas temporal. Então, há coisas que são lícitas para nós, são legítimas, e Deus deseja que a gente experimente nessa vida. Há coisas boas criadas pelo Senhor que o pecado ainda não corrompeu, e nós podemos viver desde que seja para um propósito com o Senhor. E isso vai manifestar a glória dele nessas coisas e vai ser bom para nós. Agora, poderíamos dizer sobre esse texto, tudo que você fizer que não for para a glória de Deus, aí você vai perder, você não vai desfrutar da satisfação plena que essa coisa poderia te proporcionar. Pelo contrário, você vai ser fortemente tentado a pecar contra Deus, e aí se afastar ainda mais daquilo que Deus deseja para você, daquilo que Ele gostaria que você vivesse, da vida abundante que Ele tem para você. Agora, se a condição do homem, ao nascer, destituído da glória de Deus, é uma situação trágica, nós temos uma boa notícia, não para toda a humanidade, infelizmente, mas para uma parte dela, que é a obra de Cristo Jesus. Eu queria ler alguns textos com você, em João capítulo 1, nós vamos andar um pouquinho pela Bíblia aqui, peço que você esteja atento, porque são textos importantíssimos. Se a nossa condição de pecado era terrível, porque fomos destituídos da glória de Deus, a obra de Jesus é uma boa notícia para nós, é uma boa nova. Esse é o significado da palavra evangelho, sabia? Boas novas, boas notícias. A glória de Deus, uma vez perdida por nós, veio se manifestar a nós na pessoa de Cristo Jesus. João capítulo 1, do verso 10 em diante, diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus tinha a glória de Deus. Quando o verbo, quando
parte da Trindade criadora, por meio de qual todas as coisas se fez, a palavra de Deus pelo qual tudo se fez, ele possuía essa glória, e ele veio então trazer essa glória até nós. E é como se ele dissesse para cada um de nós: olha, o pecado fez com que todos vocês fossem destituídos da glória de Deus, mas eu vim aqui trazer a glória novamente a vocês. Eu vim aqui para manifestar a vocês a oportunidade de conhecerem a glória do Pai, a glória de Deus. Não é para todos, infelizmente, é somente para aqueles que creem, somente para aqueles que o receberam. E neste caso, o próprio povo de Israel, houve aqueles que receberam e houve uma grande maioria que o rejeitaram. Esses perderam a glória de Deus, perderam a oportunidade de serem restabelecidos à condição de plena satisfação, à condição de glória. Filipenses 2, 5 a 11, você não precisa abrir, mas se quiser depois também meditar nesse texto, fala que ele se esvaziou, ele deixou a posição em que ele estava, se fez homem, se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra. O que significa isso, irmãos? Ele abriu mão da sua glória, a glória própria que ele tinha, veio aqui à terra para falar da glória do Pai, para manifestar ela a nós, e ele subiu ao céu. Quando ele foi exaltado, ele foi também glorificado, ele recebeu agora uma glória que não está restrita a ele. Quando ele veio na condição de unigênito, o único filho que poderia experimentar a glória de Deus. Mas quando ele subiu, agora ele subiu na posição de primogênito, aquele que tem a glória de Deus restaurada sobre ele e que pode agora compartilhar com todo aquele que crê nele. Olha que coisa maravilhosa, olha que notícia maravilhosa. A plena satisfação que estava separada de nós, agora através da ressurreição de Cristo Jesus e da sua glorificação, pode ser novamente experimentada, pode ser novamente compartilhada, pode ser viva dentro de cada um de nós. Romanos também, capítulo 2, esse texto é bem interessante, se você puder abrir. Não havia lido ele ainda, não me lembrava de haver lido, e hoje achei interessante o que ele diz. Romanos capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim: que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Em outras versões diz: procuram glória, honra e imortalidade. Sabe uma coisa que ao longo da história da humanidade os homens procuram? Todas as nações procuram, todos os livros de história vão mencionar glória, honra e imortalidade. Sabe o que Cristo veio oferecer a nós? Glória, honra e imortalidade. Ele é o único capaz de oferecer. Ele possui essa verdade nele. Agora, uma coisa importante para nós compreendermos é que a glória que nos é oferecida pela obra salvadora, pela obra redentora de Cristo, não é o fim. O que Deus veio nos mostrar através de Cristo Jesus, não foi que nós estávamos condenados e agora, pela obra de Cristo, somos salvos, experimentamos a recompensa da glória de Cristo em nós, e pronto, agora é só esperar
tocar o sino, tocar a trombeta, partir para o céu e acabou. Essa glória que é compartilhada conosco em Cristo Jesus, inicialmente salvadora, remidora, redentora, regeneradora, ela deve continuar sendo desenvolvida em nossas vidas, irmãos. Quando Cristo fala que veio para que nós tivéssemos vida e tivéssemos em abundância, eu posso também usar esse texto para dizer que Cristo veio para que nós experimentássemos a glória de Deus e a experimentássemos com abundância. Não experimentássemos apenas na medida de salvação, não experimentássemos apenas na medida de eu estava sem a presença de Deus e agora a presença de Deus habita em mim. Mas o quanto eu tenho vivido, o quanto eu tenho experimentado, o quanto essa glória está sendo real na minha vida, o quanto ela tem feito diferença na minha vida, o quanto ela tem contagiado outras pessoas. E aí, eu quero compartilhar com você algumas coisas que se desdobram da salvação. O ponto inicial é a salvação, mas ela não é o fim. Se a glória do que Cristo fez por nós é maravilhosa, mas Ele fala que tem mais. Ele fala que Ele tem uma glória para compartilhar conosco, uma glória especial, reservada para vivermos agora e também no futuro. E muitos cristãos, irmãos, ignoram isso. Muitos cristãos param nesse ponto da glória da salvação e não vivem o que Deus tem de maior para nós, o que Ele deseja. Vamos dizer que Ele tem 100% para nós vivermos, a gente está se contentando com 1%. E eu quero que você abra então em Romanos, capítulo 5. Vamos ler, lendo muito Romanos, né? Vamos ler o versículo 1. Texto muito maravilhoso, irmãos. Daríamos para ter muito tempo aqui meditando nele, mas eu quero só pegar alguns pontos para concluirmos essa mensagem. Desde o versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Qual que é a nossa condição em Jesus Cristo? Justificados, temos então paz com Deus. Amém? Esse é o nosso ponto de partida, certo? O que ele vai falar aqui para frente está se referindo a pessoas que foram justificadas, possuem paz com Deus, estão reconciliadas. Amém? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Então, algumas coisas que eu gostaria de extrair desse texto. A primeira coisa: nós merecemos o amor de Deus? Não, ok? Concordam? Não merecemos. O que Ele fez, a prova de amor que Ele fez por nós, a nossa condição era de inimigos, de pecadores, destituídos da glória de Deus. Ele vem
prova seu amor por nós, nos justifica, nos reconcilia com Deus, e agora ele diz: está consumado, a minha parte foi feita. Mas, e aí? E eu e você? Será que tem algo para nós fazermos? Será que tem algo para nós oferecermos? Será que tem algo que Deus espera de nós? E quando nós vemos que ele fala que nós deveríamos nos gloriar nas tribulações, porque elas produzem em nós perseverança, experiência, esperança. Ele quer dizer, olha, através da forma como você vai viver nessa terra, a forma como você vai enfrentar os momentos de dificuldade, a forma como você vai ser provado no seu amor, depois de Cristo ter feito a obra dele, a forma como você vai continuar a viver nessa terra, uma medida de glória está sendo produzida na sua vida. Por isso que ele associa gloriar nas tribulações. Ele quer dizer o seguinte: olha, sem tribulação, sem glória, como você preferiria viver? E aí, tem muita gente talvez falaria: pastor, peraí, eu acho que uma vida sem tribulação, uma vida de paz, uma vida, entendeu, de sossego, uma vida, né? Irmãos, eu te garanto, não seria apenas tediante, mas seria uma vida mesquinha, pequena, medíocre, infeliz, insuficiente. Você continuaria procurando as coisas do mundo para preencher você. Você continuaria atrás de alguma coisa que não seria Deus para te preencher, para te satisfazer. Mas quando você passa por tribulações e você necessita de Deus, a glória dele vem e te satisfaz. A glória dele vem e te dá uma plena satisfação. É uma oportunidade que surge para você experimentar uma medida maior do que apenas a salvação. É a oportunidade que surge para você viver algo grande que Deus sonha na sua vida. Mas o que a nossa carne faz nos pensar? Sai fora disso. Tribulação, não, esse negócio de fazer a obra de Deus, de pregar o evangelho, que trem trabalhoso. Não, ser perseguido, ser envergonhado, ser humilhado, ser desprezado. Não, esse negócio de ir atrás de irmão perebento, irmão ferido, irmão amargurado, irmão que não quer saber de nada. Trem difícil, vamos mexer com isso não. Vamos só reunir aqui para cantar cânticos espirituais, para ler a Bíblia, só não. Até isso, se eu pudesse fazer de casa mesmo, né? Videoconferência. Irmãos, viver o evangelho, viver a obra de Deus, viver o propósito de Deus, viver a vontade de Deus, envolve sacrifícios, envolve renúncias, envolve uma decisão de amar o Senhor, de servir o Senhor, e é isso que vai trazer tribulação na sua vida, mas é isso que vai trazer oportunidade de viver a glória de Deus, em uma medida muito maior do que você tem experimentado, em uma medida muito maior, e eu garanto a você, irmãos, não tem nada nesse mundo que vai ocupar esse lugar da glória de Deus na sua vida. Não tem nada, não tem dinheiro nessa terra, não tem comida gostosa, não tem lugares lindos, maravilhosos, não tem nada que vai preencher satisfatoriamente
são apenas prazeres temporais, alguns deles muito curtos, cheios de consequências. Muitos prazeres são armadilhas que nos trazem consequências. E aí você fala: mas isso é tão difícil, eu me sinto tão fraco, me sinto tão pequeno para poder fazer o que Deus quer de mim, aquilo que eu sei que é o propósito de Deus na minha vida. E aí deixa eu te falar uma coisa maravilhosa: Deus não tem apenas um sonho para que você viva uma medida maior de glória dele na sua vida. Ele também tem o recurso, ele também tem a solução. Sabe o que fala aqui nesse texto, no versículo 5? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deus sabia que mesmo você sendo alcançado pela glória de Cristo Jesus, redentora, salvadora, você ainda assim, eu ainda assim, não seríamos capazes de cumprir a obra de Deus, de vencer as tribulações. Não seríamos capazes de pregar o Evangelho, não seríamos capazes de ajudar as pessoas, de edificar a igreja, de contribuir, de abençoar outras vidas. Ele sabe que nós não seríamos capazes. Por isso, o que ele fez? Deu o seu Espírito a nós, para que nós pudéssemos buscar a Ele, para que nós pudéssemos recorrer a esse Espírito e dizer: Senhor, me dá amor. Eu não quero falar de Jesus para essas pessoas aqui, porque olha o que elas fazem comigo, olha a maneira como elas me tratam. Eu não consigo, Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu faça isso, mas eu não consigo. Então pede ao Espírito Santo: Senhor, está difícil amar essa pessoa, minha esposa, o meu filho, o meu cônjuge, está difícil fazer para essas pessoas aquilo que o Senhor espera de mim, está impossível. Então peça ao Espírito, fala: enche, Senhor, do meu amor, derrama mais um pouquinho aqui, a medida está difícil, perdoar essa pessoa pelo que ela tem me feito está difícil, então derrama, Senhor, mais um pouco, mais uma medida, porque, irmãos, o processo não é automático, tá? Não é você converter e agora tudo que você tem você vai receber automaticamente. O Senhor outorgou o Espírito e nos deu esse recurso de nos encher do amor dele, mas tem um detalhe, tá? Nós precisamos clamar, nós precisamos pedir, nós precisamos buscar. Tudo que nós precisamos está preparado, está pronto a ser dado para nós, só que tem uma parte nossa nesse processo. Mas deixa eu te alegrar um pouquinho mais ainda nessa noite, que eu acho que você ainda não entendeu muito bem o que Deus tem para você. Abra comigo num texto que você já deve ter lido, mas você vai ler de uma forma diferente a partir de hoje. Zacarias capítulo 4. Zacarias é um dos 12 profetas menores, não porque ele era baixinho, nem porque ele não era importante, mas é porque, como são poucos capítulos comparado aos outros, chamados maiores, então está bem difícil achar aí, mas Zacarias 4, está depois de Ageu. Ajudou? Não, né? Está antes de Malaquias, irmãos. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então Malaquias é o último, antes dele é Zacarias, capítulo 4, vamos ler desde o versículo 1. Eu vou ler esse texto de uma primeira vez. Eu quero que enquanto eu leio esse texto, você tenta imaginar o que ele está falando. Tenta criar na sua mente uma imagem do que ele está dizendo aqui, da experiência que ele teve com Deus, ok? Diz assim, Zacarias 4: Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: óleo, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso
de azeite e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isso? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça, e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, elas mesmas as acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Eu vou parar aqui, esse texto ele continua ainda até o versículo 14, mas até aqui eu garanto que você reteve bem pouquinho do que ele está dizendo, porque era pelo menos o que eu retinha, irmãos. A gente passa pelo texto, vai olhando umas imagens difíceis de compreender, ignora. O que a gente memoriza desse texto de mais importante? E é realmente o que tem de mais importante. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, amém? Aí também tem uma outra partezinha aqui bonita que as pessoas gostam de usar: não despreze o dia dos pequenos começos, amém? Porque muitas coisas grandes começam bem pequenininha. Talvez você ignora o que nós vivemos aqui hoje como Ministério Grão de Mostarda. Nossa, um grãozinho pequenininho, né? Mas se torna maior de todas as hortaliças, né? Eu nunca vi necessariamente um pé de mostarda grande, mas se Jesus falou que cresce esse negócio e fica grande, eu creio, né? Agora, irmãos, o que ele está dizendo aqui sobre não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, é uma revelação profunda e poderosa da forma como o Senhor age nas nossas vidas, se nós permitirmos e se nós buscarmos essas duas condições. Tem um slide aqui que está preparado desde o princípio da reunião. Eu quero mostrar para você, lendo esse texto e olhando para o slide. Momento a momento você vai perceber o que ele quis dizer aqui nessa situação. Apaga a luz do meio, Paulo, fazendo favor. Estão conseguindo enxergar aqui? Sim. Tá? Então, eu vou ler, o texto está aqui, ok? Mas se quiser também acompanhar na sua Bíblia, Zacarias 4, versículo 1 e o 2, a parte A. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Você está vendo a imagem ali da esquerda? Zacarias como se estivesse deitado, né? E um cara com asas, provavelmente um anjo, chega, desperta ele, né? Fala, presta atenção aqui. Não quer dizer necessariamente que ele estivesse dormindo, mas ele estava pensando em alguma outra coisa, e esse anjo chama a atenção dele para trazer uma palavra de Deus a ele, ok? E ele pergunta, que vês? E ele respondeu, olho e eis um candelabro. Você está vendo então aqui à direita, um candelabro, ok? O que é um candelabro? É uma forma de iluminação, né? Antigamente tinha as lamparinas, certo? Então é uma chama que fica acesa em um pavio abastecido por óleo. Talvez quando nós lemos o texto e quando foi mencionado o candelabro, você até tentou imaginar, por causa da referência do candelabro que tem lá na tenda da congregação. Talvez você já viu essa imagem em ilustrações bíblicas, mas hoje em dia a gente não tem um candelabro por aí, certo? Nós usamos lâmpadas elétricas, então... Mas isso aqui é o candelabro que ele menciona. Mas você não compreende, talvez, a tecnologia por detrás desse candelabro, que tem a ver com a ação do Espírito Santo, que era o que Deus queria falar a Zacarias naquele dia, através dessa imagem, e é o que eu creio que Ele deseja falar conosco hoje. Então, passa a próxima imagem, por favor. Então, Zacarias capítulo 4, versículo 2b. Esse candelabro, ele era todo de ouro, e um vaso de azeite em cima. Você está vendo ali em cima?
um vaso de azeite, certo? E esse vaso de azeite em cima, ele tinha 7 lâmpadas conectadas a ele por 7 tubos. Está vendo aquele tubo saindo ali? Um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Então havia uma estrutura, como se fosse uma bacia que retinha o azeite, que era o armazém geral daquele azeite, e dessa bacia havia conexão de tubos, uma para cada lâmpada, que abastecia as lâmpadas para que elas estivessem queimando, ok? Pode passar a próxima. E olha que mais impressionante, no versículo 3 diz: junto a este candelabro, 2 oliveiras, uma à direita do vaso, outra à sua esquerda. Versículos 4 a 6 diz: então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isso? Respondi: não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse: é esta a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então você percebe que as 2 oliveiras, elas, de uma forma, claro, sobrenatural, não seria natural isso, estão abastecendo a reserva de azeite, de forma que você tem uma iluminação que não depende da força do homem, não depende da ação humana, não depende da intervenção humana para que ela se manifeste. E isso nos fala o seguinte: o poder da obra de Deus está em Deus. Nós somos apenas os canais, nós somos apenas uma parte do processo que Deus escolheu nos usar. Deus escolheu nos dar o livre-arbítrio de contribuirmos ou não com a obra dele, de fazermos ou não parte do seu propósito. Mas aí é onde eu quero dizer para você: só vai experimentar uma medida maior da glória de Deus aqueles que tomarem a decisão de fazer parte e deixar Deus usar. Aqueles que falar: Senhor, eu sei que a fonte dessa iluminação é automática, é o Espírito do Senhor que está fazendo, é Ele que está operando, é Ele que está produzindo, mas o Senhor decidiu que eu fosse parte disso. Talvez eu sou o tubo ali, talvez eu sou o candelabro, a parte que está segurando, ou sou só o pavio que está queimando fogo. O poder dessa obra está em Deus. Eu apenas decidi fazer parte, eu apenas decidi que Deus me usasse, eu apenas permiti que Ele fizesse isso. E é o que Ele está dizendo a Zorobabel. Quem estava construindo aquele templo, reconstruindo aquele templo, visivelmente, naturalmente, era Zorobabel. Mas quem na verdade estava com todo o poder manifestado ali, para que aquela construção chegasse ao fim, era Deus. E assim é nas nossas vidas, irmãos. A pequena medida de glória que recebemos em Cristo para nossa salvação, ela nos permitiu agora fazer parte de um processo. Mas nesse processo Deus quer aumentar ainda mais a medida de glória. Deus quer fazer com que nós sejamos vistos nessa terra. Deus quer fazer com que a glória de Deus se manifeste em nós e as pessoas conheçam a Deus através de nós. E isso vai ser ligado à eternidade, para sempre. É uma glória enorme. E pode apagar a luz, por favor, pode encerrar a projeção. Eu quero ler mais alguns textos para concluir aqui. Primeiro Mateus capítulo 16, versículo 24, até o 27. Diz assim, Mateus 16, do 24 ao 27. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Eu volto a dizer, o poder que manifesta a obra de Deus em nós é de Deus, mas a escolha de permitir que essa obra seja realizada, para que nós venhamos viver essa medida de glória maior que Deus tem, é nossa. A escolha é nossa, a responsabilidade é nossa. Você não vai poder culpar a Deus pelas coisas não acontecerem na sua vida. Você não vai poder atribuir ao Senhor a responsabilidade de você não experimentar uma medida maior da glória dEle, porque Ele deseja isso. Ele deseja isso para cada um de nós. A fonte inesgotável de azeite para fluir, queimar e iluminar a terra toda está preparada. Mas e nós? Quanto a nós? 1 Pedro 5,4 você não precisa abrir, mas diz assim: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Quando fala sobre coroa da glória, alguns irmãos pensam que é uma coroa literal, um objeto que você vai carregar na cabeça. Talvez você fale assim: eu nem gosto de usar boné, acho que nem combina comigo uma coroa. Para que eu quero isso? É uma ilustração, irmãos. Coroa representa autoridade. Os reis usavam coroas em suas cabeças para dizer que eles eram autoridade sobre aquela terra. O Senhor está propondo compartilhar uma medida de glória conosco, de poder e autoridade, de vida abundante. Nada comparado ao que você poderia encontrar nesse mundo hoje, mas nós estamos rejeitando o que o Senhor tem para nós. Segunda Coríntios, capítulo 4, só um versículo aqui, 17, fala o seguinte, vou ler desde o 16: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. A medida de glória de Deus é pesada, incomparável e eterna, irmãos. Não vai acabar, não é algo temporal. Quando você passa numa prova, quando você é bonificado no seu trabalho, quando você participa de uma disputa, uma competição e recebe uma medalha, você fica feliz, contente, recebi aqui uma recompensa. Depois que você tirou a selfie, acabou, vai ficar só de lembrança. A sensação, a satisfação já era, você precisa de outra coisa para te satisfazer. Mas a satisfação em Deus, a glória que Deus deseja compartilhar conosco, vai ser eterna. Nós não conseguimos medir isso. Também um texto de Romanos, no capítulo 8, versículo 17 e 18, diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Uma coisa é certa: se você sofrer por causa de Cristo, não por causa dos seus pecados, você vai receber glória. Você escolhe como você vai sofrer. Eu te garanto uma coisa, não é desejando profecias ruins na sua vida, você vai sofrer muito ainda nessa terra. De hoje até o fim da sua vida, você vai sofrer muitas vezes. Agora, o que você pode escolher? Sofrer simplesmente sem recompensa alguma? Sofrer pela consequência do seu próprio pecado? Ou em alguns dos seus sofrimentos, sofrer pela causa de Cristo? Porque o que você sofrer na causa de Cristo, você recebe glória. Esse era o entendimento de Paulo, irmãos.
Ele não era sadomasoquista. Ele não gostava de ser apedrejado à toa. Ele não gostava de viver nas cadeias, e ele não gostava da dor que ele vivia. Mas é porque em cada uma das suas tribulações por causa do Evangelho havia uma medida de glória, havia uma expectativa de glorificação sobre a vida dele. E eu creio que nós devemos considerar isso quando falamos sobre missionários. Lógico, há missionários aqui no nosso meio, há missões a serem feitas próximos a nós, irmãos. Mas esses dias lá no CEPAL serviu para, mais uma vez, quebrar o meu coração. Sabe, teve uma missionária que esteve na China recentemente, e ela, inclusive, depois de 5 anos fazendo missão, foi trazida de volta para o Brasil, precisou abortar o processo e recomeçar com outras pessoas, porque na região que ela estava compartilhando o Evangelho havia uma forte atuação do islamismo e muito risco envolvido. Tanto que na conferência ela participou, mas sem foto nas divulgações, e um nome fantasia, um nome fictício. Era chamada de Ruth Liu, a palestrante, mas esse não era o nome dela. E antes de começar a palavra, foi orientado a todas as pessoas que estavam ali que não gravassem, não fizessem nenhum tipo de registro, por questão de segurança dela, do que ela iria compartilhar. Então não foi transmitida, não tem essa transmissão lá. Todas as outras palavras foram transmitidas. Irmãos, nos nossos dias tem pessoas que sofrem muito por amor a Deus e nos faz sentir tão pequenos, nos faz sentir tão meninos, tão imaturos, que o nosso sofrimento, fala a verdade, é por coisas pequenas demais, é pelo nosso próprio prazer, é por causa do nosso orgulho, é envolto a coisas que não têm tanta importância e significado. Se nós formos medir o quanto estamos sofrendo pela causa de Cristo, irmãos, nossa medida de glória vai ser tão pequena. E não é isso que Deus tem para nós, não é isso que Deus deseja. Deus tem coisas grandes para compartilhar com a sua igreja, com os seus filhos, com aqueles que são chamados por Ele. Sabe, eu fui impactado nesse dia, porque mesmo naquele momento de decepção, de frustração, de ter voltado da missão depois de 5 anos em uma terra distante, em meio a um povo sofrido, mas eu avalio que aquela mulher viveu muito mais a glória de Deus do que a minha vida inteira. Eu falei: Deus, tem coisas maiores que o Senhor tem reservado para mim, tem coisas maiores que nós podemos viver lá na nossa comunidade. Quando isso vai acontecer? Então o Senhor me disse: olha, começa a orar por isso, começa a orar para que a minha glória se manifeste na vida de cada um, no coração de cada um, que haja compreensão de que a obra é do Espírito, mas a decisão e a responsabilidade é nossa, e a glória de Deus vai se manifestar aqui. A glória de Deus vai se manifestar nas nossas vidas, irmãos. Nós vamos experimentar mais da porção, da medida da glória de Deus. Eu digo isso não apenas por milagres e sinais, mas eu digo isso por sofrermos mais por amor a Cristo, porque é isso que vai nos levar a uma coroa de glória. Não fugirmos do sofrimento à medida que ele aparece, não fugirmos do conflito, não fugirmos das situações difíceis, não ficarmos com medo, não ficarmos atemorizados, não nos acovardarmos,
mas nos enchermos de coragem, de ousadia, de fé, de confiança em Deus, porque Ele é poderoso para fazer. Nós temos que nos render, nos entregar a Ele, clamar a Ele. O dispositivo está pronto, você viu, alta tecnologia, e o Espírito Santo vai encher os nossos corações de amor. O Espírito Santo vai nos capacitar. Ele foi nos outorgado por isso, não é para que a gente ficasse por aí nos orgulhando para dizer eu sou morada do Espírito. Ele foi nos outorgado para que todas as vezes que precisássemos, clamássemos, Ele viria com a medida nova de amor e nos abasteceria. E nós ficaríamos novamente apaixonados pelo Senhor. Sabe, eu me sinto muito abastecido nesses dias. E eu desejo ver o Senhor fazer aquilo que Ele quer em nosso meio, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Oh Senhor, oh Jesus, oh Senhor, mostra-nos a Tua glória. Dá-nos, Senhor, a possibilidade de contemplar um pouquinho, Deus, da glória disponível, da glória oferecida, da glória proposta do Senhor. Dá-nos, Senhor, nesse momento, Deus, essa capacidade de ver o que o Senhor tem preparado para nós, para que nós possamos, Senhor, avaliar, Deus, a medida que estamos vivendo. Oh Senhor,